Você já se pegou repetindo os mesmos erros, sentindo os mesmos medos, desistindo dos mesmos sonhos, sem saber exatamente por quê? A verdade pode ser mais simples e mais perturbadora do que parece. Talvez você não esteja no controle dos seus pensamentos. Talvez nunca tenha estado. A maior parte do que você acredita ser você foi instalada por outras pessoas, por sistemas, por vozes que se repetiram tantas vezes que você começou a aceitá-las como suas. Escola, família, redes sociais, cultura, tudo isso programou a sua mente. E hoje, sem perceber, você segue um roteiro que não escreveu. Você não está pensando, você está sendo pensado. Mas existe uma forma de sair desse ciclo. E é isso que você vai descobrir agora. Comente aqui abaixo. Hoje eu recupero minha mente. Isso é mais do que um comentário. É o seu primeiro passo para acordar. Jacobo Greenberg foi um cientista que ousou ir além do que a ciência tradicional permite. Psicólogo e neurofisiologista mexicano, ele estudou durante décadas a relação entre mente, percepção e realidade. E chegou a uma conclusão inquietante. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma construção feita pela nossa própria mente. Uma construção baseada não em fatos, mas em filtros, em crenças, em programação. Greenberg acreditava que a mente humana funciona dentro de um campo, o que ele chamou de campo neuronal, que organiza e interpreta o mundo externo de acordo com padrões internos. Isso significa que você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como foi treinado para vê-lo. E se esses padrões foram implantados sem sua consciência, então seus pensamentos, decisões e até desejos podem não ser realmente seus. Essa não é só uma teoria. É uma explicação concreta para a sensação que muita gente carrega, a de estar vivendo uma vida que não parece sua. Uma vida travada, repetitiva, previsível. Neste vídeo, vamos entender como essa programação acontece, por que ela te mantém preso e, principalmente, como quebrar esse ciclo e retomar o controle da sua mente. Você já se perguntou de verdade de onde vêm os seus pensamentos? Aquela voz que comenta tudo o que você faz, que opina antes de você decidir, que critica quando você tenta algo novo. Você tem certeza de que é sua? A maior parte do que você acredita pensar por conta própria é, na verdade, um reflexo do que ouviu, viu e absorveu ao longo da vida. Desde cedo, você foi exposto a frases, ideias, julgamentos e regras. Ouviu que dinheiro é sujo, que não dá para confiar em ninguém, que ninguém vive de sonho, que é melhor garantir do que arriscar. Essas frases foram repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdades universais. Mas não são. São só pensamentos reciclados, transmitidos de geração em geração. Sua mente é como uma esponja. Durante a infância, ela está completamente aberta, sem filtros. Tudo o que você escuta e sente vira referência. Isso inclui não apenas o que foi dito diretamente a você, mas também o que você observou. Se você viu seus pais preocupados com dinheiro o tempo todo, isso se tornou uma programação. Se cresceu em um ambiente onde o amor vinha com dor ou cobrança, isso também virou padrão. E hoje, mesmo sem perceber, você pensa, sente e reage com base nessas referências. É por isso que tanta gente sente que está sempre nadando contra a corrente. Porque a corrente foi construída antes mesmo delas aprenderem a nadar. E mesmo quando querem mudar, quando tentam pensar diferente, algo dentro puxa de volta. Uma força invisível, mas poderosa. Essa força é o acúmulo de pensamentos herdados. E quanto mais tempo você vive sem questionar essas origens, mais esses pensamentos se fortalecem. Porque a mente adora repetir o que é familiar. Ela prefere a segurança do conhecido à incerteza do novo. Mesmo que o conhecido seja limitador, frustrante, doloroso. Mas aqui está o ponto mais importante. Se esses pensamentos foram absorvidos,
então eles não são você. E se não são você, podem ser deixados de lado, podem ser substituídos, podem ser desprogramados. Só que isso não acontece sozinho. É preciso parar e observar. Quando surge um pensamento como "isso não vai dar certo", pergunte: quem disse isso primeiro? Essa ideia veio da sua experiência ou foi algo que você aprendeu a repetir? Quando você pensa "não sou bom o bastante", será que isso nasceu em você ou foi plantado por alguém que também duvidava de si? A partir do momento em que você começa a fazer essas perguntas, algo muda. A mente, que antes era só reativa, começa a se tornar consciente. Você começa a escolher o que pensar, ao invés de apenas reproduzir o que foi imposto. E aí sim, você começa a pensar de verdade. Você não percebeu quando começou. Não houve um aviso, nem um momento específico. Mas aos poucos, sua mente foi sendo moldada por mãos invisíveis, moldada para caber em padrões, moldada para seguir ordens, moldada para funcionar, não para questionar, e quando se deu conta, já estava pensando como esperavam que você pensasse. A verdade é que existe uma arquitetura mental construída ao redor de cada um de nós. Ela começa com os modelos familiares. Se você cresceu em um ambiente onde emoções eram reprimidas, onde engolir o choro era normal, onde sonhar alto demais era sinal de irresponsabilidade, esse ambiente criou o molde inicial. Sua mente se adaptou para sobreviver ali. Criou padrões de comportamento e pensamento para se proteger, agradar, evitar dor ou rejeição. Depois veio a escola. Um sistema onde todos aprendem da mesma forma, onde pensar diferente quase sempre é corrigido, onde o erro é punido e não usado como aprendizado. O foco está em obedecer, memorizar, seguir instruções. Pensar com liberdade nunca foi o objetivo, e sim se encaixar. A criatividade, com o tempo, vai sendo substituída por medo de errar, de ser julgado, de fugir da linha. Mais tarde, a mídia entra em cena. Filmes, novelas, notícias, redes sociais. Todos esses canais não apenas informam, mas formam ideias. Definem o que é normal, o que é sucesso, como você deve se vestir, o que você deve comprar, o que é bonito, o que é certo ou errado. E como você já foi treinado a absorver sem questionar, tudo isso entra sem resistência. Com o tempo, sua mente se torna um reflexo desse sistema. Você passa a repetir frases feitas, adotar objetivos que nem são seus, criar expectativas baseadas em modelos que você nunca escolheu conscientemente. E o mais perigoso, você começa a se julgar por não conseguir se sentir bem seguindo tudo isso, como se o problema estivesse em você. Mas o problema nunca foi você. O problema é a estrutura. Essa arquitetura invisível foi construída para manter as pessoas ocupadas, inseguras, desconectadas de si mesmas. Porque quanto mais distraída uma mente está, menos perigosa ela se torna para o sistema. E isso não é teoria da conspiração, é estratégia. Uma mente consciente é livre. Uma mente distraída é previsível. Jacob Greenberg dizia que a realidade que você vive é o reflexo direto da estrutura interna da sua mente. E se essa estrutura foi moldada sem a sua permissão, então a realidade que você vive também não é inteiramente sua. Mas pode ser. A partir do momento em que você reconhece essa construção, pode começar a desmontá-la e reconstruir sua mente com base em escolhas reais, não em condicionamentos. O primeiro passo é enxergar a estrutura. O segundo é romper com ela. Muita gente acredita que desistiu de um sonho porque não deu certo. Mas na maioria das vezes, a verdade é outra. Ela desistiu antes mesmo de tentar de verdade. A desistência não é sempre um momento claro, como uma decisão final. Muitas vezes ela acontece aos poucos, silenciosa, disfarçada de lógica, de cansaço, de responsabilidade. Você começa animado,
tem uma ideia, um desejo, um plano. Mas então vem aquele pensamento: será que eu consigo? No mesmo dia surge uma dúvida: e se eu fracassar? Depois, alguém faz um comentário desanimador. Você se lembra de uma tentativa passada que deu errado. Em pouco tempo, sem perceber, já está recuando. E chama isso de ser realista. Mas não é realismo, é programação. É o reflexo de anos ouvindo que sonhar é perigoso, que estabilidade é mais importante que propósito, que não é todo mundo que consegue. Essas ideias se instalam como verdades e operam no fundo da sua mente, te convencendo de que é melhor não tentar do que arriscar se decepcionar. E o mais cruel é que esse processo é tão sutil que você nem percebe que desistiu. Você só vai adiando, só está esperando o momento certo, só quer se preparar melhor. Mas o tempo passa, o sonho esfria, a vida cobra outras prioridades, e aquilo que um dia te acendeu por dentro vira um peso guardado no fundo da gaveta da alma. Essa desistência camuflada é um dos sinais mais claros de que você está sendo pensado, porque ninguém desiste de um sonho que sente como verdade se estiver em plena conexão consigo mesmo. É a desconexão, o excesso de vozes externas, a falta de confiança construída por anos de condicionamento que te afastam da coragem de seguir. Jacobo Greenberg dizia que a realidade é moldada pela intenção clara e pela vibração interna. E quando você desiste de um sonho, não é apenas o sonho que morre. Uma parte da sua vibração também se apaga. Aos poucos, você se adapta a uma versão menor de si mesmo. E quanto mais você se adapta, mais difícil fica lembrar de quem você era antes do medo. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Se esse sonho continua voltando na sua mente, se mesmo depois de tanto tempo ele ainda pulsa, é porque ele não morreu. Está apenas esperando que você desligue o piloto automático e volte a acreditar. O problema não é você. É o sistema que fez você duvidar de si. E toda vez que você escolhe não agir por medo, reforça essa programação. Mas toda vez que você dá um passo, mesmo pequeno, em direção ao que quer de verdade, uma nova realidade começa a se construir. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa voltar a tentar, dessa vez por escolha própria. Você acorda, sente a mesma coisa, pensa as mesmas dúvidas, vive as mesmas situações. Os rostos mudam, os lugares também, mas por dentro tudo parece repetir o mesmo ciclo. Essa sensação de estagnação, de já vivi isso antes, não é coincidência. É um sinal claro de que você está preso em um loop mental. O loop é uma repetição automática de padrões de pensamento, emoção e comportamento. Ele é silencioso, previsível e muitas vezes confortável. Você nem percebe que está dentro dele porque ele parece ser a vida como ela é. Mas não é. É apenas o reflexo de uma mente que está operando no modo reativo e não criativo. Como saber se você está em um loop? Observe suas reações. Você tem os mesmos conflitos em diferentes relacionamentos? Vive as mesmas dificuldades financeiras, independentemente do quanto se esforce? Começa coisas com empolgação e logo perde o interesse? Sente que está sempre girando em torno do mesmo ponto, sem avançar de verdade? Se respondeu sim a uma ou mais dessas perguntas, esse é o loop atuando. Esse padrão se forma quando a mente associa experiências passadas com emoções fortes. Algo doeu, marcou ou foi repetido tantas vezes que se tornou automático, e o cérebro, para economizar energia, começa a reagir com base nesse histórico, sem avaliar se a situação atual realmente merece a mesma resposta. É por isso que você se sabota no momento em que as coisas começam a dar certo, porque foge quando uma oportunidade aparece, porque repete escolhas que já deram errado antes. Sua mente está presa em um circuito que não diferencia passado de presente.
E esse circuito precisa ser interrompido ou continuará se reforçando a cada repetição. Jacobo Greenberg falava sobre isso ao explicar como a mente cria realidades com base em estruturas internas fixas. Ele dizia que a percepção não é passiva, ela molda a experiência. E quando essa percepção está presa a uma estrutura repetitiva, você enxerga o mundo de forma limitada, vive dentro de um script invisível e reage como se não tivesse escolha. Mas você tem. Só que para ter essa escolha real, primeiro é preciso reconhecer o padrão. O que você sente logo ao acordar? Quais pensamentos se repetem quando está sozinho? Que tipo de pessoa você costuma atrair? Que tipo de situação sempre se repete, por mais que tente mudar? Anotar esses padrões já é um primeiro passo. Quando você coloca no papel, traz à luz aquilo que antes operava nas sombras. E o que é visto com clareza pode ser transformado. Você não está parado por acaso. Está preso num loop que repete o que você ainda não curou, não questionou ou não entendeu. Mas agora que você consegue ver o ciclo, tem o poder de quebrá-lo. E tudo começa com uma simples decisão: não repetir o mesmo caminho. Sair de um ciclo mental repetitivo não acontece por mágica. A mente que foi treinada para obedecer precisa ser reeducada para escolher. E essa reeducação começa com prática. A boa notícia é que uma vez que você percebe o ciclo, já está fora da parte mais perigosa dele, o automático. A partir daí, você precisa de ferramentas simples, mas consistentes para retomar o controle do que pensa, sente e decide. A primeira ferramenta é observar sem reagir. Isso parece simples, mas é uma das práticas mais poderosas que existem. Sempre que perceber um pensamento negativo, uma crítica interna ou uma emoção que te joga para baixo, não lute contra ela. Apenas diga: estou percebendo isso agora. Esse pequeno ato de consciência interrompe a identificação com o padrão e cria espaço para escolher outra resposta. A segunda ferramenta é escrever seus padrões. Pegue papel e caneta e anote os pensamentos que mais se repetem em momentos de medo, frustração ou dúvida. Escreva também as frases que você ouviu na infância, que talvez estejam guiando suas decisões hoje. Depois pergunte-se: isso é verdade? Isso serve para mim agora? Esse processo começa a dissolver programações antigas. A terceira ferramenta é o que chamamos de resposta inversa. Quando sua mente disser: vai dar errado, diga a si mesmo: e se der certo? Quando pensar: não sou capaz, questione: quem disse isso? Essa prática não serve para se enganar, mas para treinar seu cérebro a sair do padrão automático de medo e abrir uma nova possibilidade. A quarta ferramenta é agir fora do personagem. Pense em como você age normalmente quando algo dá errado. Reclama? Se retrai? Culpa os outros? Agora, escolha agir diferente. Mesmo que pareça forçado no começo, o simples ato de quebrar o comportamento habitual envia uma nova informação para sua mente. Você tem escolha. E onde há escolha, há liberdade. A quinta ferramenta é usar o estado entre acordado e dormindo. Antes de dormir, repita uma afirmação curta e poderosa como: eu sou livre para pensar por mim mesmo, ou eu rompo o ciclo agora. Repita devagar, sentindo. Esse é o momento em que sua mente está mais aberta e receptiva. Essa técnica, comprovada tanto por Greenberg quanto por estudos modernos, influencia diretamente o que será processado durante o sono. E por fim, permita-se errar. Pensar por si mesmo não é sobre acertar sempre. É sobre ousar escolher, mesmo que isso contrarie o sistema interno que te treinou para ser obediente. Cada vez que você escolhe conscientemente, um pedaço do velho ciclo se desfaz. E pouco a pouco, você começa a construir uma mente que reflete quem você realmente é, e não quem te ensinaram a ser.
Romper o ciclo exige prática, mas principalmente exige coragem. Coragem para pensar com sua própria voz. A mente que não desperta, adoece. E aos poucos, leva junto o corpo, os sonhos, a vitalidade e até as conexões verdadeiras com outras pessoas. Viver no piloto automático parece inofensivo. Afinal, todo mundo está fazendo o mesmo, certo? Mas o custo de não despertar é mais alto do que parece. E geralmente, quando a conta chega, ela vem em forma de exaustão, frustração e aquela sensação sufocante de estar vivo por fora, mas ausente por dentro. Enquanto você não acorda, sua mente continua operando no mesmo modo. Repete padrões, se sabota, evita riscos e normaliza a limitação. Você começa a acreditar que a vida é assim mesmo, uma sequência de obrigações, onde a paixão se torna luxo e o sonho, uma lembrança distante, e sem perceber você vai perdendo a conexão com o que realmente importa. Pior do que isso é o efeito coletivo. Uma pessoa no automático influencia outras ao seu redor. Famílias inteiras aprendem a viver com medo. Gerações se formam em cima de crenças de escassez, silêncio e sobrevivência. O mundo se torna uma grande rede de consciências adormecidas, reagindo, consumindo, obedecendo. E quanto mais gente dormindo, mais fácil é manter tudo como está. Jacobo Greenberg alertava sobre isso. Segundo ele, a realidade coletiva é construída a partir da vibração das mentes individuais. Ou seja, quanto mais pessoas vivem inconscientes, mais densa e rígida se torna a realidade que todos nós experimentamos. É como se o mundo inteiro entrasse em um transe coletivo, alimentado por distrações, medo e ruído. E nesse transe, oportunidades passam despercebidas, relações se tornam superficiais, o tempo escorre pelas mãos. A vida se torna uma espera, pelo final de semana, pelas férias, por algo que nunca chega. Porque quem vive adormecido está sempre esperando alguém vir acordá-lo. Mas ninguém vai fazer isso por você. O despertar é um ato individual. E também é urgente, porque quanto mais você repete os mesmos dias, mais difícil fica romper o ciclo. A mente se acomoda, a energia baixa, o corpo adoece, e aquilo que poderia ter sido um salto de consciência se transforma em mais uma vida inacabada, engolida pela pressa, pelo medo e pela distração. Você não precisa esperar quebrar para mudar. Não precisa chegar ao limite para se lembrar que está vivo. Basta uma escolha: parar, respirar, olhar de verdade para a própria mente e decidir sair da repetição. Despertar não é virar alguém perfeito, é apenas voltar a sentir, a questionar, a escolher. E no mundo de hoje, isso já é um ato revolucionário. Agora que você viu com clareza como sua mente foi condicionada a repetir ciclos, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Saber não é suficiente. Sentir não é suficiente. A mudança real começa quando você decide agir de forma diferente, mesmo que seja em um detalhe pequeno. Você não precisa mudar tudo hoje, mas pode, agora, interromper o próximo pensamento automático. Pode observar uma reação antiga e escolher outra. Pode parar por 1 minuto antes de dormir e repetir, com consciência: minha mente é minha, eu penso por mim. E se isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: hoje eu acordo de verdade. Essa simples frase pode ser o gatilho que vai consolidar essa nova consciência dentro de você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa acordar. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Aqui você vai encontrar mais ferramentas, reflexões e práticas para continuar esse caminho de reconexão. A jornada para sair do piloto automático começa com uma decisão, e você acabou de dar esse primeiro passo. Agora é só continuar. Um pensamento livre de cada vez.